Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e, como vocês já sabem, nós estamos estudando os evangelhos. Essa é a terceira aula do Evangelho de João, um evangelho do amor. Eu estou encantada, não sei vocês, mas eu estou encantada com o estudo. Cada dia mais eu aprendo. Bem, na aula passada nós vimos o ministério público de Jesus, o ministério dele para com as pessoas. A gente falou sobre as viagens que ele fez, as curas, os milagres. Jesus multiplicou pães e peixes, ele atravessou a Galileia para o outro lado, na província dos Gadarenos, para socorrer um homem que vivia no sepulcro. Falou da mulher samaritana. Nós vimos o relacionamento dele com João Batista. Enfim, foram muitas curas e milagres. Hoje, nós vamos ver o ministério do Senhor Jesus direcionado aos seus discípulos. Nós vamos ver ele explicar sobre humildade, quando ele lava os pés dos discípulos. Ele dá instrução aos seus discípulos no agir no ministério. Ele ainda fala do nosso Consolador, o Espírito Santo. O Senhor Jesus ainda vai explicar para os seus discípulos a respeito do seu relacionamento com ele e com os irmãos. Vai dar a instrução de permanecer em Cristo, ou seja, ser fiel. E, claro, não poderia deixar de falar sobre o amor de Cristo, porque esse é o assunto-chave do Evangelho de João que nós estamos estudando. Bem, já no capítulo 13 e 14, o Senhor Jesus começa a falar sobre a oração sacerdotal. Como já esperado por Jesus, ele sabia que em Jerusalém ele seria consumado a sua obra, ali seria a sua morte, pois ele já estava sofrendo perseguições por parte dos fariseus e sacerdotes. Nós já falamos a respeito. Conforme nós ainda lemos nas Escrituras, a sua entrada em Jerusalém aconteceu de forma triunfal. Nós falamos disso nos outros evangelhos, falando que Jesus entrou montado em um jumentinho, que ele recebeu salvas do povo, né, pelo caminho por onde ele andava, as pessoas jogavam ramos. No livro de João é mencionado a profecia feita sobre esse ato lá no livro de Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Os propósitos, os próprios discípulos não entendiam a princípio, né, o que estava acontecendo. Somente quando Jesus foi glorificado é que eles se lembraram dessa passagem, que eles se lembraram que isso já estava escrito sobre Jesus, que ele ia entrar na cidade montado por um jumento. E mesmo com tantas provas da sua vinda, muitos ainda não acreditavam nele. Pois se os próprios discípulos tinham esquecido dessa passagem, que isso estava escrito, imagina aqueles que nem andavam com Jesus. Conforme nós lemos a partir do capítulo 37 do capítulo 13, está escrito assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Pois muitos não conseguem crer até os dias de hoje, porque não querem crer. O coração está fechado e as pessoas não aceitam a verdade de Deus. Ninguém é tão inteligente que consegue por si só assimilar as coisas que vêm do céu. A palavra fala que o homem natural, e claro, está se falando de nós porque nós somos naturais, não compreende as coisas espirituais. Ainda que o Senhor Deus tenha no seu coração, no próprio coração dele, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas não basta o Senhor ter no coração dele se nós não tivermos no nosso coração essa vontade também de conhecer a verdade. Depois, é claro que a primeira instrução que o Senhor Jesus dá sobre os discípulos é sobre a humildade, sobre lavar os pés, um ato simbólico e cheio de significado.
No seu livro, João não relatou a festa da Páscoa, nem o partir do pão, como foi falado nos outros evangelhos, ou outro tipo de preparativo para a festa, mas João fez questão de frisar o lavar dos pés dos discípulos. Esse ato nos mostra um significado muito mais profundo do que os preparativos para a festa. A humildade, simplicidade e o servir de Jesus. Nos versículos de 1 a 3 do capítulo 13, nos fala que antes da sua partida, pois já era chegada a sua hora, o Senhor Jesus ainda quis demonstrar o seu amor, como está escrito: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus, ao dizer a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Bem, ele explica isso dizendo: o que faço agora não entendes, mas saberás depois. E logo no capítulo 15 do livro de João, o Senhor explica melhor o que ele estava fazendo ao limpar os pés dos seus discípulos. Um ato simbólico de estar limpo. E está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele está falando que essa limpeza precisa ser feita de nós mesmos para com o próximo. Porque isso é verdade. Às vezes, quando eu estou aqui fazendo a aula, preparando a aula, pensando, escrevendo, o que eu vou falar, estudando, às vezes eu penso assim: Senhor, não tenho fruto. Estou falando, fazendo, gastando tempo, energia, mas não é para a multidão. São poucos. Para um ou outro vai surtir efeito. Um ou outro vai estudar, um ou outro vai conhecer. Então, é essa limpeza que o Senhor está falando. Que aquela vara que não dá fruto, ele tira. E a vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então é essa a nossa convicção de estar fazendo algo para o Senhor e não para nós mesmos. E não para agradar o outro, o homem, nem agradar a si próprio. Bem, durante o período do seu ministério, o Senhor Jesus conviveu intimamente com seus discípulos. Eles estavam juntos quando comiam, dormiam, visitavam as aldeias. Eles passaram muito tempo como que em família. Compartilharam angústias, tristezas, pensamentos, preocupações, dúvidas. E lógico que em todo relacionamento, quando se tem muita proximidade, há também as discordâncias, os aborrecimentos. E com isso os discípulos iam aprendendo na prática a se tornarem cristãos, a combater o mundo espiritual, a se converterem, a entenderam os seus a entender o seu mau comportamento, aquilo que deveria ser mudado, que deveria ser modificado, o que deviam e o que não deviam fazer, o que falar e o que não falar. Aprenderam ainda sobre sentimentos, comportamento, pensamentos e etc. Mas parece que mesmo depois de tanto aprendizado, ainda lhes faltava aprender o que seria ser limpo. Quando Pedro se recusa a se deixar, lavar, a ser limpo pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus lavar os seus pés, Jesus o adverte dizendo: se não permitir, não tereis parte comigo. Jesus ali mostra a Pedro e aos outros discípulos que como nos é importante essa consciência de nos avaliar, de nos santificar, de nos purificarmos através dele, pois a palavra já nos diz que nós somos, como ele, luz. Nós somos como a luz da aurora, aquela luz que fala que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Mas essa perfeição nós só alcançaremos na glória, enquanto aqui na terra se faz necessário essa conscientização de nos avaliar. Paulo explica isso lá no livro de 1 Coríntios, que todo mundo escuta isso quando é dia de ceia. Paulo está escrito, fala assim lá no capítulo 11: Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Bem, Paulo está dizendo que toda vez que nós examinarmos a nós mesmos, nós encontraremos algo que precisa ser melhorado, purificado, que precisa ser limpo. E nessa passagem, o Senhor Jesus nos mostra a necessidade dessa purificação espiritual. Pois, continuando a leitura desse capítulo, ele explica que sabe quem irá lhe trair, além de nos ensinar sobre a humildade e o amor que tem prazer em servir, como está escrito. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E logo em seguida, nos versículos do 21 ao 30 do capítulo 13, Jesus fala de Judas. O Senhor estava consternado pela coragem de Judas, né? Pela falta de caráter dele ali na presença, pois sabia o que Judas, na verdade, estava planejando. Todos nós sabemos quão doloroso é uma traição. Saber que aquela pessoa, como diz o Senhor Jesus, que comeu no próprio prato, dividiu a vida, conviveu, teve intimidade com você, é a mesma pessoa que te apunhala pelas costas. Como Jesus afirma, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Bem, sem entender direito o que seria aquela afirmação, seus discípulos se entreolharam ante a revelação de Jesus, imaginando quem dentre deles era o traidor. E um bocado molhado indicaria quem seria. E logo depois desse fato, Jesus disse a Judas: O que pretende fazer? Faze-o depressa. A palavra ainda diz que após o bocado entrou em Judas Satanás. Essa passagem nos ensina como o inimigo da nossa alma anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para usar as nossas vidas. Basta darmos apenas a ele uma brecha. E muitas das vezes nós damos. Jesus, na continuação, né, depois de lavar os pés, ele vai instruir os seus discípulos, que muito provavelmente, depois do que Jesus disse a Judas, ele deve ter partido, Judas deve ter ido embora e nem participou da ceia, do partir do pão. E Jesus continuou a sua instrução aos seus discípulos, com aqueles que realmente iam continuar a obra dele, que ia fazer, né, dar continuidade a tudo aquilo que foi ensinado. Então o Senhor estava, claro, angustiado, esperando por todo o martírio que ele iria enfrentar. Mas logo depois viria a sua glorificação. O Senhor Jesus estava preparado para o propósito que foi estabelecido no coração de Deus Pai. A missão de Jesus não seria somente para o presente, claro, mas principalmente para o futuro, alcançando milhares de vidas. Depois de todo o sofrimento, o Senhor seria glorificado, louvado, exaltado e conforme está escrito, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A hora de
maior humilhação de Jesus foi também o momento da exaltação da sua divindade, pois despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Glórias e aleluias, porque isso diz respeito a nós. Ele os expôs, os despojou, tirando dele as cédulas que estavam contra nós. Mas as cédulas significa as promissórias, né? Nós éramos propriedade particular deles. E até então, eles tinham domínio. E agora, depois do sangue de Cristo, todo aquele que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, deixa de pertencer às trevas para pertencer à luz. Glórias e aleluias. E depois de dizer aos discípulos que ele seria glorificado, os deu também outro grande ensinamento sobre a singularidade do amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Na continuação dos seus ensinamentos, Jesus nos garante a morada nos céus. Ele nos prepara um lugar. Ele fala que vai nos preparar um lugar reservado à Igreja de Cristo, onde ele voltará para receber-nos e onde reinaremos com ele para sempre. Ainda Jesus instrui a permanecermos em tua palavra, pois precisamos da comunhão com Deus Pai, através dele, através do Senhor Jesus, que se permanecermos, faremos as mesmas obras que ele fez, ou ainda maiores, assim ele nos garante. Outro ensinamento é sobre pedir sempre em oração em seu nome. Está escrito: se pedirdes alguma coisa em meu nome, ele disse, e pedir aquilo que é sempre do agrado de Deus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está escrito: se tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei para que o Pai seja glorificado no Filho. E um dia, eu aqui fiz a bobagem de pegar esse versículo, e eu estava necessitada, estava em uma tribulação, e eu peguei esse versículo e usei ele como fosse arma minha de manobra contra Deus. Que bobagem. Falei: Senhor, está escrito aqui que tudo que eu te pedi em teu nome, você me daria, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está escrito, a tua palavra não pode voltar atrás vazio. Então, eu pedi o que eu queria. Eu queria um emprego assim, assim, assado. Empresa tal, tal, tal. Eu detalhei o que eu queria. Pois o Senhor me deu. Mas foi o pior lugar que eu trabalhei na minha vida. O meu chefe não gostava de mim, os colegas de trabalho não gostavam de mim. Era uma luta diária. Era Deus do céu. Era trabalhar no inferno. E eu fiquei lá apenas um ano. O Senhor me permitiu ficar lá apenas um ano. E quando eu saí, eu lembro muito bem. Eu fui a uma igreja e veio uma mulher, chegou perto de mim e falou assim: olha, Deus manda te dizer que ele te deu o que te deu. Ela não falou emprego, que ele te deu o que você pediu, para te mostrar que ele pode todas as coisas, mas não era ali que ele queria que você estivesse. E depois, o Senhor me deixou quase 2 anos, um ano e meio, mais de um ano e meio, sem trabalho, me fazendo entender que os nossos pedidos têm que ser conforme a vontade do Senhor, com humildade, com amor, com instrução, com sabedoria, e não da forma que a gente quer. É importantíssimo a gente, quando ler a palavra, entender o que ela está querendo dizer, porque senão a gente acaba usando a palavra contra nós mesmos. Bem, na sequência, depois da instrução, o Senhor Jesus vai falar agora sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador.
No versículo 16 do capítulo 14, Jesus nos promete o Consolador, dizendo: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Porque ele estava saindo. Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus nos promete o Consolador que ficaria com os discípulos e, claro, depois dos discípulos, conosco para sempre. O Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus, que tem como missão nos lembrar de tudo quanto Jesus ensinou, nos guiar em toda a verdade e nos anunciar as coisas que hão de vir. E claro, principalmente hoje em dia, o que eu peço ao Espírito Santo é conhecimento e principalmente entendimento da tua palavra. Não só conhecer, porque a Bíblia está na mão. Conhecer, né, basta estudar, mas entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Jesus ainda nos promete a sua paz, dizendo: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E ele termina as suas promessas dizendo: Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. O Senhor Jesus então promete a sua volta. No versículo 30, ele fala do príncipe desse mundo e dizendo que nada tem em mim. Ainda que pela história narrada, a morte de Jesus parece o fim, né? Até os próprios discípulos na época não estavam entendendo e quando a gente lê, realmente parece o fim. Nem as trevas tinham imaginado tamanha dimensão dessa vitória que o Senhor Jesus alcançaria com a sua morte. Por isso, o Senhor Jesus, mesmo ciente de tudo que iria sofrer, ele foi fiel até a morte. E as suas últimas palavras nesse capítulo são: levantai-vos. Vamos daqui. Quando ele estava lá com seus discípulos, depois de explicar sobre o Consolador e tudo o que ia acontecer, ele falou: levanta, vamos. Vamos daqui, está na hora de consumar aquilo que pelo qual ele veio fazer. Na sequência do livro de João, ele vai falar do relacionamento com Cristo e o relacionamento que nós temos que ter com os irmãos, porque João, como eu já falei, ele dá ênfase no amor, na caridade. No capítulo 15, é um resumão, se você ler o capítulo 15, de todos os ensinamentos que os discípulos receberam ao longo desses 3 anos de caminhada de Cristo, antes dele passar para esse relacionamento com os irmãos. Jesus resume o que é ser um cristão, como ter uma vida cristã abundante nele. Ele enfatiza nos versículos de 1 a 8 o permanecer nele. Depois dos versículos de 9 a 17, ele fala do amor e da importância de amar uns aos outros como ele próprio nos amou. E no restante dos versículos de 18 a 27, Jesus enfatiza a rejeição do mundo para com aqueles que andam segundo os seus ensinamentos, né? Os ensinamentos de Cristo, conforme uma vida cristã. Aí, claro, na sequência, ele vai falar sobre o permanecer nele, né? Permanecer em Cristo. A primeira lição que foi relembrada de permanecer em Cristo é quando ele ensina que nós só somos aceitos se permanecermos nele. Pois sempre que nos afastarmos da luz, mais nos achegamos às trevas, que traz morte. Por isso, Jesus usa a videira como exemplo. Um ramo só dá fruto se estiver ligado à haste principal. Quando arrancado do tronco, o ramo morre. Além do mais, Jesus destaca que Deus é o lavrador, porque é Ele que dá vida, é Ele que cuida, que protege e que, principalmente, livra. E a vara que não dá fruto, ela é cortada, pois os ramos que são frutíferos são podados, como eu já, né, no início do estudo a gente falou que limpa, eles são podados para que deem mais frutos. Por isso Jesus afirma que sem mim nada podeis fazer. Tudo provém dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Vida abundante só teremos
em Cristo Jesus. E João, na sua sequência, agora, claro, continuando a falar sobre o amor. A segunda lição está ligada no amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus nos revela esse amor entregando a sua vida por nós. O mesmo amor incondicional do Pai para com o Filho. No versículo 10, nos mostra qual é a condição de sermos participantes desse amor de Cristo. Se guardardes os meus mandamentos. O meu mandamento é este, ele fala, que vos ameis uns aos outros. Se entendermos que é preciso amar sem restrições, sem preconceitos, sem distinções uns aos outros, como Jesus nos amou, então teremos o mesmo nível do verdadeiro amor que ele quer que tenhamos, que ele nos ensinou, que é preciso praticar, né? E aí, quando a gente fala sobre perdão, sobre mágoa, rancor, isso fica pequeno, porque quando a gente ama, que nem um verdadeiro amor de mãe para filho, seu filho pode falar o que quiser, pode te magoar, te entristecer, mas você continua amando. E o perdão vem naturalmente. E é esse o verdadeiro amor que o Senhor fala, que João destaca no seu livro, para que nós tenhamos uns para com os outros. O amor de Cristo é o modelo para o nosso amor fraternal, porque ele nos disse: assim como eu vos amei. Precisamos entender que esse tipo de amor é uma obediência aos mandamentos de Cristo. E essa obediência que resulta nesse relacionamento de sermos amigos de Jesus, né? Assim como seus discípulos. Jesus termina esse capítulo dizendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. No versículo 16, Jesus confirma o que já havia dito lá no versículo 7, que nós já passamos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu ainda hoje queria falar um pouquinho sobre a igreja no mundo, né? Antes de passar para o próximo estudo, que essa é a terceira e última lição desse capítulo 15. Então eu achei melhor a gente terminar esse assunto aqui para continuarmos a próxima aula com os outros ensinamentos. Né? No capítulo 15, fala sobre a igreja e o mundo, fala dessa rejeição que sofreremos, que por aborrecermos, né, a forma que o mundo age, da forma que o que as pessoas, o mundo faz, o que praticam, né? Porque Jesus fala: se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós, aborreceu-me a mim. Como parte do corpo de Cristo, né? Se aborreceu primeiro a Jesus, claro que será, nós sermos discípulos, né, seguidores, fizermos tudo que o Senhor ensinou, também vai aborrecer a nós. E vamos ter sentimentos e vamos precisar suportar sofrimentos parecidos. Não há explicação pela rejeição que sofremos no mundo, né? Somos frequentemente atacados, apelidados, perseguidos. A gente vê hoje em dia em mídias sociais atacam muito mais a nossa crença, a nossa religião, do que as outras religiões, né? É ódio sem causa contra o que vestimos, falamos, cremos, pregamos, cantamos e etc. Isso porque, como a palavra fala, o homem natural se faz inimigo de Deus, né? Aqueles que não professam a verdadeira fé em Cristo, que não querem ouvir o que está reservado, aqueles que não seguem a Deus, não querem acreditar na ira futura, né? Então, eles nos perseguem, porque se não existe uma ira futura, eu não vou ser cobrado por isso, eu não vou precisar prestar conta, então eu não tenho que medir as minhas ações. Por isso, o amor que Jesus nos ensina, né, que devemos ter
uns para com os outros é o melhor caminho para converter aqueles que nos perseguem. É o melhor caminho e mais difícil também, claro, né? O exemplo de vida do cristão é a sua melhor pregação. O aborrecer do mundo com os cristãos não é passageiro. Por causa do nome de Cristo, o mundo não nos persegue, mas persegue o espírito que habita em nós, né? Então não é passageiro. Enquanto vida tivermos, seremos perseguidos. Porque o mundo não conhece a Deus, o verdadeiro Deus, o Senhor dos exércitos. Mas Jesus nos garantiu que quando o Consolador viesse, o Espírito da Verdade, que procede de Deus, ele testificará do Senhor Jesus. E que nós também testificaremos, né? Testificaríamos. Pois o Senhor Jesus fala, né? Pois estiveste comigo desde o princípio. Ele falando com os seus discípulos. Pois estiveste comigo desde o princípio. E nós estamos com Jesus quando desde o princípio que o aceitamos, que nos batizamos, que nos convertemos, que congregamos, que participamos, né, da tua palavra, que compartilhamos a fé, né, enfim. Hoje nós vimos, né, até agora que a humildade do lavar os pés, a instrução, né, aos seus discípulos, o relacionamento de Jesus com Cristo, né, dos discípulos com Cristo, com os irmãos, nos dando assim um ensinamento de como deve ser também o nosso relacionamento tanto com o Senhor quanto uns para com os outros, né, os nossos irmãos em Cristo. E na próxima aula nós vamos estudar sobre o relacionamento com o Espírito Santo, a oração sacerdotal. E aí vamos continuar o livro vendo sobre a prisão de Cristo e o seu julgamento. Quero te agradecer por estar comigo aqui hoje, por estar estudando, por estar aprendendo. Agradeço de coração, mesmo que seja para alcançar uma pessoa. Que assim seja. Para instruir, para ensinar, para abençoar. Quero te agradecer por estar comigo aqui mais esse dia e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.